Esse plug é o plug que tá ruim, Tiago? Entendi. Deu. Uma lapela ali. Vamos. Paz do Senhor a todos. Meus amados e queridos irmãos da igreja e nossos ouvintes aí das redes sociais, queria deixar bem claro a todos que nós estamos num ambiente controlado, então todos que vêm aqui em cima pode tirar a máscara, ninguém está usando, compartilhando, a gente compartilha o mesmo microfone, mas ninguém está colocando a mão. E outra coisa, aqui nesta igreja, a vigilância sanitária esteve aqui e marcou todos os bancos com distância entre as pessoas e a largura entre os bancos, certo? E ela deixou controlada a quantidade de pessoas que tem que entrar aqui. Mas independente do que a vigilância sanitária fez, a Bíblia manda que a gente tem que acatar o que a lei manda, o que a lei determina. Então é isso que a gente está fazendo, tá? Então eu quero deixar bem claro que esse aqui é um ambiente controlado, certo? Para que todo mundo que esteja vendo, falar, estão falando sem máscara. Não é que a gente está falando sem máscara. Aqui é um ambiente controlado.
E tem mais, em Poços de Caldas, nós não temos praticamente, o índice nosso é quase zero, e quem tem é gente que veio de fora, daqui mesmo a gente não tem ninguém, tá, irmãos? Todos que têm os sintomas, que estão assintomáticos, são pessoas que vieram de fora, tá certo? E quando a gente entra na igreja aqui, ó, o porteiro está lá, ele exige que todo mundo coloque a máscara, se desinfeta, passa álcool nas mãos, tá certo? Para que todo mundo entenda que é desse jeito que vai ser feito. E além do mais, irmãos, a nossa fé está firmada em Cristo. Quem tem Cristo tem tudo, certo, irmãos? E que Deus abençoe a todos. Hoje, irmãos, 17 de maio de 2020, nós vamos estudar a lição de número 7. E eu queria, irmãos, começar esse culto, irmãos, começar essa escola com uma oração. Eu queria convidar o nosso pastor Antônio Carlos para que faça essa oração de abertura e que Deus abençoe a todos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos nos pôr de pé, por gentileza, irmãos. Deus bendito e Pai maravilhoso, Criador dos céus e Criador da terra, Deus em cuja presença nós estamos, somos gratos a Ti por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos aqui para aprendermos a Tua palavra nesta manhã. Fala em nossos corações, abençoa cada ouvinte, Senhor, e aqueles que não têm a oportunidade de estar ouvindo nesta manhã, que o Senhor possa preparar, Senhor, a oportunidade para que eles também possam ser ouvinte e participante da Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Irmãos, hoje nós vamos passar a lição de número 7, 17 de maio de 2020. Título da lição: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Texto áudio: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. Verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Irmãos, a nossa leitura bíblica em classe, quem tiver sem a revista pode acompanhar pela Bíblia, está em Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 19. Eu leio o primeiro, a igreja lê o segundo, e assim sucessivamente. Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derribando a parede da separação que estava no meio. Capítulo 15. Na sua casa, isto é. Capítulo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. 17. E evangelizou a paz a vós que estáis longe e aos que estavam perto. 18. Porque por ele ambos têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito, todos. Assim já sois estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus. Irmãos, eu queria convidar aqui a nossa irmã Rosana para cantar um hino para nós. 432.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor. 432. Vamos cantar com alegria para o Senhor Jesus. Aleluia. Todos louvando ao Senhor. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar no teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu
Meus amados, vamos fazer mais uma oração para nós dividir as nossas classes e para que Deus, através de Jesus Cristo, possa abençoar os nossos professores e abençoar os nossos alunos também. E eu queria convidar para fazer essa oração aqui o nosso presbítero Rovilson. Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus esteja conosco, meu Pai amado, e mais um ensinamento, Jesus, da Tua palavra, Pai. Deus, a palavra já está no coração do Seu Filho. Deus, agora abre nossos corações para receber do Senhor algo novo, meu Pai amado, que vem da parte dos céus. Jesus, fale conosco e nos ensina a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Graças a Deus, irmãos, mais um domingo nós estamos aqui para juntos aprendermos a santa e gloriosa palavra de Deus. Nós temos a lição de número 7, do dia 27 de maio de 2020, o título desta lição: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Acho que vai dividir as classes, né? Os jovens vão lá para a sua sala. Amém. Glória a Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Irmãos, eu gosto de fazer muita pergunta para os irmãos, né? Mas é bom porque nós chegamos no entendimento, né? O que é reconciliação? Os irmãos podem responder com as suas palavras mesmo. O que você entende de reconciliação? Alguém pode responder? Será que é o frio ou vocês estão quietinhos? Pode falar, irmão. Eu acho que se desculpar, se consertar com a pessoa de Deus. Amém. E também com o seu semelhante. É você fazer um conserto com ele, é você reatar com ele, né? Na verdade, o termo reconciliação, mais esmiuçado, quer dizer, tomar novamente ou reatar aquela relação que estava dividida, tomar ela novamente como se fosse no começo, reatar de novo, ou seja, é você consertar, é você voltar atrás e unir novamente, é reconciliação. Mas quando nós reconciliamos, ou seja, um com o outro, ou com o vizinho, ou com o parente, há algumas ressalvas, não é? Porque aquela parte que ficou ofendida, quando chega perto, ela ainda sente aquela dorzinha, né, no coração, de lado. Às vezes você até libera o perdão, mas quando você chega perto da pessoa, você ainda sente aquilo. É normal, porque nós somos seres humanos. Isso acontece na vida de todo mundo. Mas, meus amados irmãos, essa reconciliação com o Senhor, quando você volta lá atrás, se reconcilia com Deus, este sentimento não existe, porque Deus lança no mar do esquecimento todas as nossas ofensas. Deus, quando Ele olha para você agora, Ele já não vê mais você como um pecador, Ele não vê mais você como uma pessoa que era bruta, que assassinava, que usava droga, que prostituía. Deus olha para você como família dEle, como filho dEle, porque você foi reconciliado, não foi comprado com ouro e nem com prata, você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, você foi reconciliado pelo sacrifício vicário de Cristo ali na cruz do Calvário.
A reconciliação com Deus é diferente com a reconciliação com o ser humano. Quando um casal ele separa e depois há uma reconciliação, essa reconciliação tem ressalva. Porque a confiança, ainda que a pessoa seja uma pessoa de Deus e tenha um coração aberto, a confiança já não é mais a mesma. Você sente aquilo, mas com Deus é diferente. Quando nós somos reconciliados com Deus, preste bem atenção, os nossos defeitos, nossos delitos, nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. E agora nós somos reconciliados com Deus. Deus já não se lembra mais daquilo que você fazia. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, reconciliada com Ele. Coisa maravilhosa, né, irmãos? A diferença que Deus, Ele preparou para nós, né? Essa tão grande reconciliação através de Cristo Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos entrar aqui na introdução, porque senão depois não dá tempo de nós falarmos. Já na lição dos irmãos. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2, no versículo 13. Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição estudaremos o desdobramento dessa mudança. Então aqui está dizendo que nós, na lição passada, que nós estávamos longe. Ali fala da circuncisão, né? Na lição passada, fala da circuncisão. A circuncisão era só para os judeus. Era um rito para eles ali. E os gentios não participavam. A circuncisão, ali, como foi explicado na lição passada, nos judeus, ela foi feita pelo homem. O homem circuncidava. Era um pacto com Deus, mas era o homem que circuncidava. O que é a circuncisão? Circuncisão é o corte, né, do prepúcio masculino, ou seja, circuncisão quer dizer cortar em círculo. Tipo, era uma aliança com Deus, em termos espirituais. Só que o homem fazia isso, mostrava ali o prepúcio por causa da intimidade. A intimidade do povo para com Deus. Mas com os gentios, depois que Jesus veio, e ali ele fez o seu sacrifício na cruz do Calvário, essa circuncisão é no coração, é espiritual, é por dentro. Nós temos essa intimidade com Deus, mas ela vem por dentro. Nós recebemos pelo Espírito, porque outrora nós estávamos mortos, não estávamos mortos, mas quando nós recebemos a Cristo, nós somos eleitos, como diz na lição passada, fomos iluminados para entender. O Espírito Santo veio fazer morada nos nossos corações. E através disso nós temos intimidade para com Deus. Essa é a circuncisão do coração. Agora, a circuncisão que foi feita com os judeus é um símbolo, que é a circuncisão na carne. Mas com Deus, agora para a igreja, é a circuncisão do espírito, lá no coração do homem. Aí nós estávamos longe, né? Ali fala, na lição passada, nós estávamos longe, desgarrados, andávamos sem Deus. Mas nesta lição agora, nós vamos aprender que ao desenrolar do capítulo, nós nos aproximamos através do sacrifício de Cristo, ali na cruz do Calvário. Nós vamos ver aqui, que ele fala que aqui repousou uma mudança, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Na presente lição, estudaremos o desdobramento dessa mudança. Aqui no tópico 1 diz, Cristo desfez a inimizade entre os homens.
O exclusivismo religioso. O que era esse exclusivismo religioso? O exclusivismo religioso quer dizer que Deus, para Ele elaborar, eu vou aqui fazer um rodeio para que nós compreendamos melhor. Deus, para elaborar o plano da salvação, Ele precisava escolher alguém, ou escolher um povo. E Ele escolheu o povo de Israel, para que este plano de salvação fosse agora elaborado, fosse agora colocado em prática. Este plano de salvação não era para Israel guardar só para eles, ser exclusivo só para eles. Era para eles pregar, ensinar as outras nações. Era para eles propagar o plano da salvação. Aí entrou o exclusivismo na nação. Eles pegaram os oráculos divinos, a revelação divina, e guardaram só para eles, como se eles fossem os únicos a ser salvos, os únicos a ter os oráculos de Deus. E não era só para eles, era para que eles propagassem os oráculos de Deus. Então aqui fala o exclusivismo, porque eles retevem só para eles. Eles não quis compartilhar a palavra de Deus. Aí nós vemos aqui que Deus chamou eles para que eles pregassem. E nós, nos dias de hoje, a igreja de Deus, nós não podemos cair no exclusivismo religioso, porque muitas das vezes nós olhamos para o ímpio lá fora, olhamos para outras religiões lá fora e falamos: nossa, aquele povo vai para o inferno, aquele povo é pecador, eles não vão entrar no céu. Meus amados irmãos, o direito de entrar no céu é para todos. A obrigação da igreja é pregar o evangelho para que esses não pereçam no pecado. Nós não podemos deixar que o exclusivismo religioso entre dentro da igreja e nós fazermos acepções de pessoa. Não é isso que Deus quer. Israel caiu por causa disso, por causa do exclusivismo. Mas a igreja do Deus vivo, ela não pode cair no exclusivismo, porque Deus nos chamou para proclamar o seu evangelho, para compartilhar o evangelho. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. É o papel da igreja, é uma ordem imperativa do Senhor Jesus. Em Marcos 16, 17 a seguir: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós já estudamos nas lições passadas que a obra de Cristo, ou seja, a pregação do evangelho, a salvação, ela é para todos, mas é eficiente naquele que crê. A parte da igreja é pregar o evangelho. Agora, se a pessoa crê ou não crê, é entre ele e Deus. A nossa parte é anunciar, é não ficar no exclusivismo, é não ficar parado. Nós temos que anunciar o evangelho, transformarmos esse mundo pela renovação do nosso entendimento. Quando a pessoa ela recebe o evangelho de Cristo, ela tem entendimento da palavra de Deus, porque igual nós estudamos nas lições passadas, Deus o iluminou e revelou para ele a grandeza das bênçãos da salvação. Você tem isso na sua mente, você sabe que existe um céu, você sabe que existe um inferno, você sabe que existe um Deus que liberta, você sabe que existe um Deus que cura, você sabe que existe um Deus que soluciona problema difícil, você sabe que existe um Deus que restaura. E você vê o seu vizinho, você vê o seu ente querido padecendo necessidade, e você tem a solução nas tuas mãos e não compartilha. Isso é exclusivismo. Exclusivismo não é só você fazer uma barreira e não deixar o ímpio entrar dentro da igreja. Não, é você também reter as promessas de Deus e não compartilhar. Também é exclusivismo. Mas vamos entrar aqui já no primeiro tópico, senão nós fala demais, o tempo vai e nós não termina. A parede de separação entre os homens, a parede de separação entre os homens.
Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Veja bem, essa parede de separação era um muro colocado ali no pátio dos gentios para que eles não tivessem acesso ao templo. Eles poderiam chegar ali e olhar o templo, mas não poderia chegar até o templo. E haja vista que ali naquele muro tinha várias inscrições. E essas inscrições, elas não diziam assim, é proibido entrar neste lugar. Ela não dizia assim, olha, aqui só exclusivo para pessoas judaicas. Não era isso que estava escrito. O negócio era tão radical, que as placas de inscrições, elas diziam assim, é proibida a entrada de gentios, ou seja, povo não judeu no templo, seguido de pena de morte. Porque se ultrapassasse ali, eles matavam, executavam mesmo. Isso estava escrito em grego e em latim, que eram as línguas que predominavam naquela época. Para você ver aonde chega o exclusivismo religioso, aonde chega uma mente cauterizada, o fanatismo do ser humano. Mas quem colocou aquele muro lá foi Deus? O que os irmãos acham? Foi Deus que pôs o muro lá dentro do pátio gentil? Foi Deus? Não foi Deus, irmãos. Foi o próprio homem que criou essa barreira. Porque Deus, ele não cria barreira, Deus não faz acepção de pessoa. Quem cria barreira somos nós. É nós que criamos barreira. É nós que criamos dificuldade no relacionamento entre irmãos. Somos nós que criamos essa barreira. E Deus não cria barreira, Deus cria ponte. Deus cria acesso. O homem cria as dificuldades, mas Deus, ele é acessível a todos. E quem está em Cristo também ele é acessível. Ele rompe as barreiras. A barreira da inimizade, a barreira do racismo, a barreira do indiferencismo, a barreira do exclusivismo religioso. Quem está em Cristo rompe essas barreiras por amor. Porque o cristianismo ele se resume no amor. Agora chegou o ponto do exclusivismo, deles criarem um muro de separação para que os outros, a imagem e semelhança de Deus, também não chegasse a ser participante do templo, ser participante das bênçãos de Deus. E vocês acham que eles não sabiam que Deus, que o povo também era para ser, o povo, como se diz assim, era para eles espalhar o evangelho para todos? Sabia. A lição aqui não fala, mas eu tirei um versículo aqui, Gênesis, se eu não me engano é Gênesis 18, se eu não tirei errado, que vai falar. Quem achar aí, nos ajude a ler. Alguém achou ou não procurou ainda? Deixa eu ler aqui para nós ganhar tempo, então. Visto que certamente Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação. E nele, presta atenção nessa parte C do versículo, e nele serão benditas todas as nações da terra. Eles sabiam que através da descendência de Abraão,
todas as nações seriam benditas. Como elas seriam benditas? Como elas seriam bem-aventuradas? Através da pregação da palavra, através da proclamação da salvação que Deus preparou antes da fundação do mundo. Pode notar que tem um versículo na Bíblia que veio na mente agora, que Deus fala para Israel: olha, quando eu chamei vocês nem povo era. Nem povo era. Olha, havia nações maiores do que vocês, mas eu escolhi vocês para que proclamasse a palavra. Ainda fala mais que Deus tirou Israel, ou seja, Abraão, lá do meio da idolatria. Deus fez uma obra na vida de Abraão. Se você vai ler lá no livro de Josué, que Abraão era idólatra, mas Deus tirou ele de lá, e de Abraão, Israel. E de Israel ele apresentou os oráculos, apresentou a salvação, para que eles propagassem, mas eles reteve, fizeram muro, fizeram divisão. Aí precisou de vir Jesus para derrubar este muro de separação. Vamos ler aqui o ponto 2. A derrubada da parede de separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus e temos acesso à presença de Deus. Meus amados irmãos, hoje, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos família de Deus. Nós temos acesso a Deus. E quando se diz aqui o termo família, eu vou entrar no termo cristão, evangélico. Nós, às vezes, eu também, nós deixamos a desejar como família. Mas por que eu digo isso? Eu vou falar da minha família. Meus irmãos, quando padecem uma necessidade, a gente move, lá em casa, move céus e terra, um para ajudar o outro, um para cuidar do outro. Será que na igreja é da mesma forma? Hein? Às vezes deixamos a desejar. Às vezes nós não choramos com o que chora. Alegrar com o que se alegra até fácil. A gente alegra. Vai lá, faz um churrascão, né, se alegra. Mas na hora da adversidade, família de Deus, eu estou com você. E eu não digo nem em condições financeiras, meus amados, não. É eu ver a dor do irmão Rovilson, falar: ô Rovilson, você não está sozinho, eu estou com você, eu estou orando com você. Tiago, você não está sozinho, meu irmão, na tua batalha, eu estou orando com você. É o cuidado, irmão. Quer cuidado melhor do que você pegar o irmão Antônio Carlos e pôr nas mãos do Senhor Jesus? Aleluia! Quer cuidado melhor que você pegar o seu irmão e colocar nas mãos do Senhor? Falar: Senhor, resolva a causa do teu filho. Resolva a situação do teu filho. Olha lá o que ele está passando. Intercede por ele. Cuida dele em oração. Aleluia! Muitas das vezes nós deixamos a desejar, porque nós não cuidamos um do outro em oração. Você vê a aflição do teu irmão, você vê a aflição da tua irmã, mas fala: provavelmente pecou, provavelmente ele fez alguma coisa errada, mas nós não temos coragem de dobrar os nossos joelhos e clamar e interceder por ele. É fácil eu estender o dedo, é fácil eu ver o defeito do meu irmão e da minha irmã, mas eu tenho que lembrar, eu tenho que conscientizar que ele é minha família, e eu tenho que amar ele com os defeitos dele,
porque Ele me ama com os meus defeitos, porque eu também sou defeituoso. E assim nós vamos aprender a cuidar um do outro em oração, a cuidar um do outro em amor. Família de Deus, nós somos famílias de Deus. Irmãos, entre nós não pode haver indiferença. Mas não pode haver. Não pode haver um melhor do que o outro. Nós somos filhos do mesmo Pai, herdeiros da mesma herança espiritual. Não pode haver um melhor do que o outro. Somos todos iguais perante Deus. Aleluia. Entre nós não pode haver acepção de pessoas. Entre nós não pode haver a soberba. Eu canto melhor, eu prego melhor, eu ensino melhor. Não pode haver soberba, porque somos filhos do mesmo Pai. Somos vaso do mesmo Deus. E a essência do poder, ela não é nossa, é dele. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Muita gente pensa que é alguma coisa, pensa que é o bambambam, pensa que é o último biscoito do pacote. Mas nós somos dependentes, somos carentes do Senhor. Se o Senhor não usar, se o Senhor não der unção, se o Senhor não der palavra, nós não somos nada. Dependemos do Espírito de Deus, dependemos da nossa família. Às vezes, eu estou aqui ensinando, mas tem alguém lá atrás que está orando por mim. Não é mérito meu, é coletivo, é a igreja. A igreja está orando para receber um bom ensinamento. Às vezes você está louvando aqui, não é mérito seu. A igreja está orando, está cuidando de você, para que você ouça um louvor e glorifique o nome do Senhor, e o Espírito Santo desça sobre a sua vida. Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. Às vezes você está pregando aqui, a pregação está uma maravilha, mas tem alguém por trás te auxiliando em oração, tem alguém por trás que está te ajudando em oração. Não é mérito seu, aleluia. É a igreja do Deus vivo, onde repousa a unção de Deus, onde repousa a autoridade de Deus. É por isso que você prega, é por isso que você canta, é por isso que você ensina, é por isso que você administra. É porque há um Espírito, há um Cristo que é o cabeça da igreja, que conduz a igreja, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Oh, maravilha de Deus. Nós somos família. Para nós aí, Hebreus, capítulo 10, 19, que nós temos assim. Quem achar pode ler. Onde nós achamos esse acesso a Deus? Não é pela Câmara Municipal, não é pelo Congresso Nacional, né? Não é por um deputado, não é por um governador, não é pelo presidente. Alguém pode ler? Pode ler, irmão. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Amém. Antigamente, meus amados irmãos, na época lá dos judeus, que eles tinham aquele muro de separação, para entrar no Santo dos Santos, precisava do sacerdote entrar ali. Hoje nós temos um sacerdote pela ordem de Melquisedeque, chamado Jesus Cristo. Pelo seu sangue, ele nos deu acesso ao Santo dos Santos. Diz o pastor Nildair Santana, que hoje você pode entrar no gabinete de Deus. Você pode entrar na despensa de Deus. Você não precisa que alguém sacrifique por você, que alguém fale através de você. Você mesmo pode chegar a Deus.
através do sangue de Jesus Cristo. É por isso que às vezes a gente bate na tecla, tem muitos que até vai ouvir uns cultos meio clandestino por aí, atrás de profeta. Tem, a gente sabe que tem. Mas, meu irmão, você mesmo pode entrar lá. Você não precisa de mais ninguém para entrar no Santo dos Santos, não. Eu não estou aqui menosprezando o dom de profecia e também o ministério de profeta. Não estou menosprezando isso. É bom que tenha. A Bíblia diz que, se não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas se você colocar o teu joelho no chão, se Deus não falar diretamente com você e Ele quiser usar um vaso, Ele manda o vaso lá na tua casa para falar com você. Ele manda o vaso lá no teu trabalho para falar com você. Não precisa correr atrás de profetada por aí, não. Que depois não cumpre, aí o negócio fica estreito. Vamos lá. O conceito da lei e dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei. Essa visão tripartida é que a lei ela vai se dividir em a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. A lei civil, ela diz respeito à nação de Israel. Nós temos a nossa lei civil aqui no Brasil, que é a nossa Constituição. Ela é a lei, né? E nós temos lá em Israel, eles têm as leis civil deles. Essas leis não diz respeito à igreja. É a lei civil. Eu quero falar agora, eu vou pular aqui, na revista está numa ordem, eu quero falar numa outra ordem. A lei moral da igreja, ela continua. Porque a lei moral é a nossa conduta. É como nós devemos nos portar diante de Deus. Mas a lei moral, ela não se aplica em salvação. Porque a salvação é só através de Jesus Cristo. Agora, a parte da lei cerimonial, essa foi abolida. Mas como é que foi abolida, irmão? Veja bem, a lei cerimonial, ela ia falar aqui, ó. Ela vai falar como a circuncisão, sacrifícios, comida, bebida, dias de festa, lua nova e sábados. A lei cerimonial fala disso. Agora, o que eu quero dizer para você é que Cristo, Ele foi o nosso sacrifício, entendeu? A cerimônia total, de uma vez por todas. Ele se sacrificou por nós. Então, hoje, já não há mais a necessidade de nós cumprirmos esses ritos, ou seja, a lei cerimonial. Muitos aí cumprem, né? Problema de cada um. Mas, ao entender à luz das Escrituras, nós vamos ver que o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito. Então, hoje, nós não precisamos mais de cerimônia para entrar na presença de Deus. Nós não precisamos guardar os ritos judaicos, cerimonial. Porque Cristo foi o nosso sacrifício. E esta lei, ela não se implica em salvação. A salvação é através do sacrifício vicário de Cristo ali na cruz do Calvário. Às vezes, se alguém vier falar para você sobre bebida, comida, sobre lua nova, sobre sábado, você pega esse versículo, está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 11 ao 16. Vamos ler? Porque a Bíblia falando é melhor do que eu, né? Quem achar pode ler. Ou melhor, é Colossenses, viu? Acho que é Colossenses mesmo, né? Não estou enxergando muito bem, mas é Colossenses, capítulo 2, versículo 11.
ver se é isso mesmo. Não, não é esse aí não. Acho que é Gálatas. Deixa eu ver aqui se eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é Gálatas. Se eu não achar, depois nós achamos. Nós vamos ler. Filipenses, Gálatas. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu perdi o versículo aqui, meus irmãos. Eu fico devendo, depois eu acho. Deixa eu ver. Comida, bebida. Eu não sei se é Colossenses que fala, do 11 ao 16. Não, mas nós vamos achar aqui. Colossenses. É isso, irmão? 12, 11. Ah, é isso mesmo. Colossenses 2, do 11 ao 16. Alguém pode ler. É tanto versículo anotado aqui que a gente, se não marcar direitinho, você acaba perdendo ele. Que vai falar. Quem achou aí pode ler, por favor. Colossenses. Em Cristo vocês foram. Colossenses 2, 11 ao 16. Isso. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removida o domínio de sua natureza humana. No batismo vocês foram sepultados com Cristo e, com Ele, foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu como com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desamarrou o governante e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-lo na cruz. Portanto, não deixe que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou sábados. Amém. Veja bem, eu vou pegar aqui uma base, o versículo 14, na minha tradução vai dizer assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, esses rituais cerimoniais fazia a inimizade entre gentios e judeus. Aí ele vai falar aqui, ó, no versículo 16, que aqui no 14 ele falou que ele já pagou, né? E aqui no 16 ele vai falar: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado. Ninguém pode julgar você. Esse texto aqui é bom você guardar, viu? Que às vezes alguém vai te... Então, ninguém pode nos julgar, porque o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito. Ele aboliu essa parte de cerimônia da lei. Então, hoje, nós temos acesso a ele. Sem barreiras, nós podemos chegar até Cristo, pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus. E não precisamos de rituais, nem de comida, nem de bebida, porque Cristo já se fez sacrifício por nós. A revogação da lei, o ponto 4 ponto 4 do texto 1, que diz assim: a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividem judeus e gentios
se deu pela renovação da lei, dos mandamentos, que consiste em ordenança. Essa revelação, presta bem atenção nisso aqui, esta revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas cumprir a lei. Visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Está vendo? Quando Jesus ele morreu ali na cruz, ele cumpriu toda a lei, principalmente a lei cerimonial. Então hoje, eu e você já não precisamos mais cumprir essa cerimônia, guardar sábado, a comida, a bebida. Isso fica fora. Uma hora que nós tivermos mais tempo, nós vamos falar sobre comida e bebida no Antigo Testamento, porque se nós for abordar aqui, o tempo não dá. E continua. Deste modo, a revogação aqui aludida é da lei cerimonial, que resulta em separação entre judeus e gentios. O ato de que Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas, e assim a inimizade foi desfeita. Está bem explicado, né? Vocês estão entendendo bem? Foi bem explicado, né? Então a inimizade foi entre o gentios e judeus, foi desfeita através do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário, porque o muro que separava, que espiritualmente ele derrubou aquele muro. E nós vamos aprender mais para frente, que é a paz horizontal. Vamos entrar aqui no ponto 2 já, no tópico 2. Pela paz de Cristo, pela paz, Cristo fez um novo homem. O que é paz na concepção dos irmãos? União. Mais alguma coisa? Que é paz. O irmão sente com paz. Tem mais? Tem? Pode responder, irmãos. É escola. O que você entende de paz? A irmã lhe respondeu união. União é paz. É liberdade. O que mais? Vamos participar, irmãos. Participa. Vamos lá. O conceito de paz, o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de conflitos, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. As passagens em apreço, o apóstolo Paulo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e provendo assim a paz. Meus irmãos, o mundo aí tem paz? Tem uma falsa paz, né? É uma falsa paz. Que Jesus fala: a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Porque a paz do mundo, na tua primeira dificuldade, ela vai embora. É a primeira dificuldade que aparece, ela vai embora. E a paz de Deus? A paz de Deus, a Bíblia diz lá, acho que é em Filipenses, que ela excede todo entendimento. Vou esmiuçar aqui. Veja bem, às vezes você vê um irmãozinho ali padecendo uma dificuldade grande, mas ele está aqui orando e glorificando o nome do Senhor, você não entende. Às vezes o irmão Rovilson está tocando, mas não sabe o que está passando, mas está adorando a Deus ali, você não entende isso. Porque a paz de Deus que está dentro do homem, ela excede todo entendimento.
Quantas das vezes eu doente, orei para a pessoa foi curada, e eu saindo glorificando o nome do Senhor. Mas o que é isso? É loucura? É a paz de Deus, excede todo entendimento. Quantas das vezes você tirou de você para dar para os outros que não tinha? Por que você fez isso? É loucura. Mas é a paz de Deus que está dentro de você, ninguém vai entender. Ela excede todo entendimento. Essa paz, ela é trazida pelo amor de Deus dentro dos nossos corações. Você sente paz. Veja bem, ali na tempestade, os discípulos ali, eles, nossa, nós vamos perecer. E Jesus dormindo na polpa do barco. E ali os discípulos todos afligidos, por causa que diz que as ondas rebatiam ali no barco, o barco ia a pique. Para dizer a verdade, irmãos, aquilo ali não é um mar, é um lago de 13 quilômetros de largura por 12 de comprimento, que tem ventos até 60 quilômetros por hora, ele faz um vale. Então as ondas eram grandes. Aquela embarcação da época era uma embarcação frágil, não era igual às de hoje, estava a ponto de afundar. E diz a Bíblia que Jesus dormia na polpa do barco. Aí um dos discípulos falou: mestre, não te dá que pereçamos? Tem acho que não sei se é Marcos, um dos sinóticos, fala que Jesus dormia com um travesseirinho ainda na polpa do barco. Chamou ele levantou tranquilo, ele deve ter olhado para Pedro e olha para os discípulos e fala: até quando? Aí olha para o mar, olha para a tempestade, acalma-te, aquieta-te. Diz que houve uma grande bonança, paz. Por que será que houve essa paz? Na autoridade de Jesus. Vamos ler um texto bíblico? Vamos ver se eu lembro de cabeça, para exercitar a memória do velho. Isaías 9, verso 6. Isaías 9 e verso 6. Se achar, pode ler. Eu gosto de tirar uns textos da Bíblia assim, para os irmãos ler, para os irmãos participar e guardar. Quando a gente lê assim e participa, a gente vai guardando na cabeça. Então o aprendizado fica melhor. Quem achou, pode ler. Aí, ele é o príncipe da paz, está aí a resposta. Ele é o príncipe da paz. Não há paz sem Cristo. Não tem como haver paz sem Cristo. A ONU, ela quer trazer a paz, inclusive ela usa até um versículo bíblico lá, eu não vou saber citar de cabeça agora para você, mas ela usa um versículo bíblico lá para falar da paz. Mas ela vai levar a paz a um conflito com soldados armados. Diferente da paz de Cristo. Quando Cristo ele vai levar a paz, ele leva o amor, a compreensão, a serenidade. Então é diferente. E o cristão ele tem essa paz dentro dele, que ele deve levar às outras pessoas. Lá o texto, se eu não me engano, em Mateus capítulo 5, fala: bem-aventurado os pacificadores. O cristão, ele não é criador de contenda, não. Ele é pacificador. Tem que ser pacificador. E o apóstolo Paulo ainda fala, em Romanos, no capítulo 12, quando estiverdes em vós, tenha paz com todos os homens. O escritor aos Hebreus vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual
ninguém verá o Senhor. Essa paz, ela veio até nós, por intermédio de Jesus Cristo. Nós vamos aprender aqui. Aqui, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre homens. Não foi os homens que entraram num acordo e falaram, não, agora nós vamos ter paz. Agora é entre nós. Porque se Cristo não entrar, irmãos, não tem paz. Pode ver quando tem uma contenda dentro da igreja, isso vai ter mesmo, que nós somos seres humanos e seres inacabados, porque Deus ainda está trabalhando na nossa vida, vai haver contenda, isso vai haver mesmo. Só que, quando está as duas partes ali humanas com o coração duro, ninguém perdoa ninguém. Mas quando há a oração e Cristo entra, aí o coração se quebranta. Aí ambas as partes liberam o perdão. Aí você chora, mas não chora de tristeza, chora de alegria. Pô, é meu irmão, é minha família, é família de Deus, eu amo meu irmão. Ô, meu irmão, me perdoa. Porque o príncipe da paz entrou na tua vida, entrou no teu coração. É ele que promove a paz. Ele promove a paz. Não tem como eu promover a paz, porque eu sou ser carnal. Você também é ser carnal. Embora nós andamos no Espírito, às vezes o velho homem quer ressuscitar e a coisa fica feia, e você tenta prender ele ali, e quando você quer ver, eu não perdoo. Mas não é ruindade sua, não. É a sua natureza. Mas quando Cristo entra, o muro da separação é quebrado, é rompido, e o Espírito Santo faz a obra no teu coração, e você tem um sentimento de amor celestial dentro de você, e você libera o perdão. Porque se Cristo entrar, não há quem resiste. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Não há coração duro diante de Cristo, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Ele é o príncipe da paz. Ele promove a paz, não há paz sem Cristo. E diz mais aqui: a partir deste ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão, nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, e a etnia e a classe social desapareceram. E eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Eu acho que os irmãos vão responder na ponta da língua. Qual é o povo que foi criado de gentios e judeus? Quem respondeu? Você? Quem? Você? Quem? Mas você estudou comigo, né? A igreja, irmãos, a igreja, isso é só para descontrair, viu, irmãos? Para não ficar muito monótono. Mas a igreja, de gentios e judeus, foi criada a igreja, fomos nós. Hoje já não há mais acepção, hoje já não há mais diferença, porque antes havia, só os judeus tinham acesso, hoje não, nós também temos acesso. Olha, muitos falam que os olhos de Deus estão sobre Israel. Estão. Mas eles não são melhor do que eu e você. Em primeiro lugar, porque nós temos algo que eles, se não converter, não vai ter.
chama-se Espírito Santo de Deus. Eles estão ainda naquela, lá, sabe lá em Ezequiel 37, que fala do vale de ossos secos, aonde cresceu a carne, juntou-se um osso ao seu osso, cresceu a carne, cresceu a pele, né? Fez um exército grande e extremo, mas aquele exército estava morto. Por quê? Porque ainda não tinha o Espírito. Eles são aquele exército bonito, mas ainda não tem o Espírito. Isso só no final da grande tribulação que eles vão clamar, aí sim eles vão receber o Espírito. E assim vai se reviver novamente. Mas aqueles que com muita dureza no coração se convertem, aí tem o Espírito Santo. Mas nós, a igreja, não temos essa barreira. Você tem o Espírito Santo, você aceitou Jesus. Então, entre nós, gentios, outrora gentios, agora somos igreja, e os judeus, não tem diferença. Porque espiritualmente falando, nós somos filhos de Abraão também. Só que, quando ele se converte, estão no mesmo patamar que nós. Mas, enquanto não se converter, continua naquela vida, né? Nós temos que orar para que haja paz sobre Israel. A Bíblia diz isso. Então, nós vemos que Jesus é o príncipe da paz. A síntese do tópico 2, ou o resumo do tópico 2, diz assim: a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus uns com os outros. Vamos ver aqui agora no tópico 3. Nossas horas já se foram, hein? Pela cruz, reconciliado com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre os homens e Deus, e como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas, e em seguida era obrigado a carregar publicamente a sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nós vamos ver 1 Coríntios, capítulo 1 e 23. Me ajuda aí. Vamos ler esse versículo aí. 1 Coríntios, capítulo 1 e 23. Vamos ler aqui, que vai dizer assim: eu estou lá no outro lugar, por isso que o versículo não está batendo. 1 Coríntios 1, 23. Alguém achou? Primeiro que eu, pode ler. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Amém. Aqui está comprovando, né? Que a cruz, para os judeus, era vergonha. Porque imagina só, o líder deles, o rei deles, o Messias esperado, ser morto numa cruz. Para eles era vergonha. E para os gregos, era escândalo. Onde se viu um rei ser morto numa cruz? Mas se nós for ler mais abaixo, vai falar que para nós, que cremos em Cristo, né? A morte de Cristo, deixa eu ver aqui, vamos ler o versículo para nós entender melhor. 1 e 23, né?
Deixa eu ver aqui de novo. Mas nós pregamos a Cristo, e que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, que é a igreja, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Dá uns 5 minutinhos aí, que senão o tempo não vai dar. Então, é sabedoria de Deus e poder de Deus, esse Cristo crucificado. Está lá no versículo abaixo do que a irmã leu. Vamos continuar aqui. A reconciliação pela cruz. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e a sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz. Quando está dizendo esse novo homem ou nova humanidade, meus irmãos, está falando da igreja, viu? E que também evangelizou a paz e vos proclamou ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Vamos correr aqui um pouquinho para nós conseguir entregar no tempo certo. Reconciliado agora na cruz, foi pela cruz e agora na cruz. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical. Os irmãos, se leram a lição, o que quer dizer essa inimizade na vertical? Na vertical, quer dizer a inimizade entre o homem e Deus. Mais aqui para baixo no texto, vai falar da inimizade na horizontal. A inimizade entre gentios e judeus. Por que aqui fala, olha, presta bem atenção, reconciliados na cruz, em um corpo. Veja a cruz. Aqui você vê gentios e você vê judeus e Deus. A reconciliação na cruz. Você vê a reconciliação entre os povos e nações e a reconciliação entre o homem e Deus. Forma a cruz. Coisa maravilhosa a palavra de Deus, né? Então Deus, Ele nos reconciliou. Jesus, Ele nos reconciliou pela sua cruz. Através da cruz, nós temos a amizade com Deus. Nós que outrora éramos inimigos de Deus pelos nossos pecados. Agora já chegamos perto de Deus, somos amigos de Deus, família de Deus. Através do sacrifício vicário de Cristo ali na cruz do Calvário. Eu quero deixar para os irmãos aqui um texto bíblico, nós já terminamos, depois o irmão vai fazer a conclusão. Eu quero deixar Isaías 53 para os irmãos, nós vamos ler todo o capítulo. Ele vai falar mais claramente em nossos corações, ou seja, ele vai concluir, né, todo esse ensino, toda essa lição. Todos acharam aí? Posso ler? Posso ler? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos.
e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará a sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque a iniquidades deles levara sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirei ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si os pecados de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Glória a Deus, aleluia. Que o Espírito Santo continue falando alto e forte nos nossos corações. Amém. Mais uma vez, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus amados, queridos irmãos, nós vamos ouvir aqui pelo menos 3 das classes que estão representando a nossa escola dominical. E vamos começar agora com a nossa classe manancial. Por favor. Saudamos a Igreja com a paz do Senhor. Título da lição: Na separação entre os pais, como agir? Textual. Assim já não são 2 pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Mateus capítulo 19, versículo 6. Não desanime, Deus proverá, Deus zelará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti.
Meus irmãos, vamos ouvir o grupo El Shaddai. Grupo El Shaddai, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Título da lição: Derrotando o primeiro inimigo. Texto do dia: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Irmãos, nós vamos ouvir a classe Gideões e a classe Getsemane junto. E eu queria chamar a irmã Rosana representando o Getsemane aqui, por favor. Título da lição. Vamos lá, irmãos? Título da lição: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Texto áureo: porque é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da reparação no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. Vamos cantar a primeira estrofe do hino 432. Só os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Vamos cantar 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar no teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Amém. Irmãos, não vou pedir o relatório, porque muita gente está assistindo em casa e muitos são do grupo de risco, não pode estar aqui, então não seria justo com todos. E eu queria convidar aqui o nosso presbítero Rovius para fazer a conclusão da nossa lição de hoje. Aleluia. Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor. Graças a Deus por essa lição. Não precisava nem de conclusão, né? Quem gostou da lição aí, dá um glória a Deus aí, porque Deus merece. Irmãos, a conclusão aqui nos diz dessa forma: em obediência ao plano divino,
Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Irmãos, nessa lição, o Antônio Carlos trouxe essa lição que veio direto para o nosso coração. Então vamos falar alguma coisa que traz direto para a nossa vida e também para o nosso coração. Irmãos, havia sim uma barreira entre os judeus, como já foi falado, e os gentios. Nós vimos que os judeus tinham os costumes dele, porém os gentios não tinham conhecimento desses costumes, não eram participantes, eles não eram escolhidos por Deus. Só que agora aqui na conclusão, Cristo veio quebrar essa barreira, derrubar esse muro. Para quê? Para que os gentios tivessem o mesmo acesso que os judeus tinham. Então hoje nas nossas vidas não é diferente. Só que muitas das vezes ainda existe no nosso meio pessoas que criam essa barreira. Pessoas que criam em seu próprio coração esse muro que faz a separação entre elas e elas, ou pessoas e pessoas. Nós vemos que no nosso meio ainda existe essa barreira espiritual que impede o acesso a uma pessoa e a outra. Só que Deus, Ele está aqui para quebrar essa barreira, para derrubar esse muro, porque nós fomos comprados com o sangue de Cristo na cruz do Calvário, e a própria lição nos ensina que Cristo derrubou as barreiras do impedimento que liga o acesso do homem e Deus, e hoje esse acesso é livre. Nós não temos mais esse costume de incircuncisão, sacrifício de animais, não. Mas só que tem muita gente ainda olhando lá para trás. Tem muitas pessoas, muitos crentes, olhando lá para trás, querendo trazer os costumes de lá para trás para frente, querendo trazer o mundo para a sua vida, e não é assim, irmãos. Cristo, Ele morreu por você, para que você esquecesse de tudo. Para que você esquecesse de lá onde traz o que você viveu. Cristo, Ele quebrou esse acesso. Cristo, Ele quebrou esse acesso, essa interrupção, essa coisa de um poder e o outro não poder. Para quê? Para que não nascesse a grandeza no coração do homem, como havia no coração dos judeus. Eu sou circunciso, então posso fazer o que quero, o que não quero. Eles tinham lei, eles conheciam, porém, eles se afastaram de Deus pelo seu egoísmo. Cristo via aquilo, Deus via aquilo. Falou, não, o negócio está errado, vamos fazer algo. Vamos fazer algo para que todos tivessem esse acesso, e hoje você tem esse acesso. Vamos deixar quebrar essa barreira, dessa divisão que existe entre nós, dessa divisão que ainda há no meio do povo de Deus, ou querer voltar lá atrás, buscar o que estava lá atrás, para viver hoje aqui. Não, gente, nós temos que viver com Cristo. Você tem o livre acesso. Você não precisa correr atrás de pregadores, você não precisa correr atrás de profecias. Hoje estamos vivendo dessa forma, muitas pessoas correndo atrás de profecias. Você tem o livre acesso para entrar no Santo do Santo. Você tem o direito, o livre acesso de falar com Deus todos os momentos e circunstâncias da sua vida. Não interessa o lugar onde você está, se você falar com Deus, Ele vai te ouvir. Porque antigamente, para falar com Deus, exigia algumas coisas. Tinha que passar pelo sumo sacerdote, para expiar o seu pecado, para você ser perdoado do seu pecado. Hoje não, hoje o seu pecado, você confessa para Deus, pessoalmente, você e Deus. Você tem o livre acesso de falar com Deus. Não precisa mais de um intermédio. Não precisa mais de um ser humano ou de alguém. Apenas sim aos intercessores que intercede pela sua vida,
que ora, mas o acesso hoje é livre. Quebra a barreira que te separa você, o seu irmão, você e Cristo. Quebra isso. Isso não pode existir mais no nosso meio. Aleluia. Amém, Jesus. Irmãos, a lição foi muito bem explicada e a conclusão veio a respaldar tudo. Mas hoje, irmãos, eu queria agradecer aqui a presença dos visitantes, de você, irmãos, que tem a tua fé firmada em Cristo, certo? Quem tem Cristo no coração, irmãos, tem tudo. É o que eu falei no começo da lição, tá? Pode o mundo virar de ponta cabeça, mas os que têm Cristo no coração é o que o pastor falou no começo da lição aqui. Você pode ver, esse dia eu passei no centro lá, irmãos, tinha um irmão, não conheço, não sei quem é. O sol estava quente demais. Ele estava com aquela roupa lá que a prefeitura usa, escura, com capacete, tudo, trabalhando, naquele sol quente. O ganho de quem mexe com aquilo a gente sabe que não é muito, que infelizmente o nosso salário é baixo em todas as posições. Mas ele estava no meio daquele sol trabalhando, subindo um hino. Então, para ele estar fazendo aquilo ali, irmãos, é porque ele tem Cristo no coração, porque o salário dele dá no mês, porque ele tem paz na família e porque ele gosta do que faz. Resumindo, ele anda com Cristo. Irmãos, eu separei aqui o seguinte, igual o irmão Rovilson falou, muita gente, irmãos, corre atrás de profecia, corre atrás disso, corre atrás daquilo. Irmãos, a gente tem que entender, igual a lição passada eu expliquei aqui, o amor de Deus, irmãos, ele é puro. Por quê, irmãos? Ele ama todos por igual e sem interesse. Porque o amor humano, irmãos, muitas vezes ele é interesseiro. Tá certo? É um amor muitas vezes falso. E outra coisa, irmãos, não há mal que atinge quem tem Deus no coração. Não há vento que derrube quem tem Deus no coração. Essa lição, irmãos, dá para resumir em 7 palavras. Serve a Jesus quem serve o próximo. Serve a Jesus quem serve o próximo. Os irmãos entenderam bem? Os irmãos que estiveram hoje aqui nos visitando, a casa de vocês, sejam bem-vindos, estejam sempre aqui conosco. Irmãos, eu quero chamar o nosso pastor para fazer as considerações finais, fazer a nossa oração, abençoar todo mundo para ir para casa e já dar a nossa bênção apostólica. Que Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Os irmãos, vamos nos colocar de pé, irmãos. Nós já estamos finalizando a nossa escola bíblica dominical. Logo o nosso irmão Tiago vai estar encerrando a nossa transmissão. E depois, irmãos, os irmãos de risco, que nós vamos estar até o meio-dia aqui servindo a ceia para os irmãos. E eu quero agradecer a Deus pela presença de todos os irmãos. A nossa sala hoje está bem mais florida do que semana passada, né, pastor? Está bem mais florida. Amém, meus irmãos? À noite nós temos 2 trabalhos, irmãos. Às 18 horas até às 19, o nosso primeiro culto. Nós vamos estar ministrando a ceia. E depois às 19h30 até às 20h30, nós vamos estar aqui também realizando o nosso segundo culto. Conto com a presença dos irmãos. Todos ficam dentro do seu horário, para que assim nós possamos, irmãos, não aqui fazer aglomeração, né? Creio que Deus está no controle de tudo, e eu tenho certeza que a bênção de Deus será grande para aqueles que estão empenhados nesta obra. Quero agradecer a presença do meu amigo, presbítero Alex, e a sua esposa. É um grande amigo nosso. Ele está nos dando a alegria de estar conosco nesta manhã. Eu tenho certeza que tem uma bênção muito especial em direção à sua casa, à sua vida. Meus irmãos, vamos agradecer a Deus, e logo mais, os irmãos que quiserem participar da ceia neste período agora, os irmãos ficam no seu lugar, e os irmãos que não vão, que possam nos ajudar à noite, venha para o culto também. Nós vamos ter
só a Coab tem privilégio de 3 períodos de horário de ceia, né? Escola bíblica à noite, 2 horários à noite. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta noite, esta manhã, que aqui estamos. Senhor, logo mais à noite nós vamos aqui estar, Deus, adorando o teu nome, agradecendo o Senhor Jesus. Pai, eu quero lhe pedir a tua bênção sobre todos os irmãos que aqui estiveram nesta manhã, os nossos professores, nossos alunos, Senhor, a todos que participaram desta manhã. Pai, eu quero te pedir e te agradecer em nome do Senhor Jesus. Os irmãos que forem sair, não saiam todos de uma vez, irmãos. A prevenção, o contato, ainda, irmãos, está ainda valendo. Então, os irmãos sabem de que todos nós estamos nos prevenindo, e à noite os irmãos já vêm com toda a preparação, irmãos, para entregar o teu melhor para o Senhor. Amém? E eu tenho certeza que isso aqui, irmãos, não vai impedir nós de glorificarmos a Deus. Amém? Estenda as tuas mãos, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a doce consolação do amado meio querido Espírito Santo, seja com todos nós presentes nessa manhã. Vamos dizer, irmãos, amém.